nascido em terras africanas, com uma marca rara e encantadora. Olhos azuis como o mar, esse menino cresceu cercado de curiosidade e admiração com o passar dos anos. Tornou-se muito mais do que um homem de beleza incomum, transforma-se em um líder sábio, corajoso e justo, capaz de unir povos divididos, resistir a invasões e deixar um legado eterno de esperança e liberdade. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal, deixar seu like e continuar acompanhando os depoimentos de Vozes da Escravidão. Hoje trago a história de um menino que nasceu no coração da África. Cercado por savanas e aldeias que guardavam tradições milenares, seu nascimento foi envolto em mistério e espanto, pois quando a mãe o trouxe ao mundo, todos da comunidade ficaram boquiabertos ao ver que seus olhos eram azuis como o céu da estação das chuvas. Nenhum outro antes dele havia nascido assim, e muitos acreditaram que era um sinal dos deuses. A criança recebeu o nome de Kael, que significava esperança. Desde cedo, todos na aldeia notavam como sua presença atraía. Olhares e silêncios. Mulheres, homens, velhos e crianças se encantavam com aquela diferença rara. Sua mãe, uma mulher forte e respeitada, dizia que ele tinha vindo ao mundo para mudar o destino de seu povo. As parteiras sussurravam que seu espírito carregava a força dos ancestrais. Kael, ainda menino, crescia em meio a olhares de admiração e também de desconfiança. Alguns achavam que seus olhos eram um sinal de bênção, outros, um aviso de que tempos difíceis estavam por vir. Kael cresceu brincando nas margens do rio, pescando com as mãos e correndo entre as árvores altas, que protegiam a aldeia do sol. Seus olhos azuis refletiam a luz da água, e parecia que até o rio o reconhecia. Desde cedo percebia que todos lhe davam atenção especial, mesmo quando não queria. O chefe da aldeia o olhava com respeito e ao mesmo tempo com cautela. Os mais velhos falavam que aquela cor dos olhos era como uma janela para além da terra dos vivos, e que Kael trazia dentro de si a visão de algo maior. À medida que crescia, não era apenas sua aparência que chamava a atenção, mas também sua inteligência. Aprendia rápido os cantos, os rituais, as histórias dos guerreiros antigos. Enquanto outros meninos ainda se perdiam nas brincadeiras, Kael já demonstrava sede por compreender as tradições e os segredos do seu povo. Sua mãe sempre dizia que ele não devia temer ser diferente, mas sim usar esse dom para guiar os outros em Ticonei. Assim, Kael começou a carregar em seus passos uma responsabilidade que ainda não Coicintor entendia por completo, mas que moldaria todo o seu destino. Na adolescência, Kael se tornava cada vez mais admirado. Seu porte era firme, sua fala carregava convicção, e seus olhos, ainda mais intensos, pareciam hipnotizar quem o encarava. Muitos acreditavam que ele seria o próximo a conduzir os rituais sagrados da aldeia, substituindo os mais velhos. Outros o viam como futuro guerreiro, pois já demonstrava coragem e habilidade no manejo da lança e do arco, porém, sua diferença também trazia perigos. Povos vizinhos ouviam falar do menino de olhos azuis e vinham até sua aldeia apenas para vê-lo. Alguns diziam que ele era protegido pelos espíritos, outros temiam que sua existência atraísse maldição. Esse contraste fazia de Kael alguém respeitado, mas também observado com desconfiança. Certa vez, quando participou de uma caçada, conseguiu salvar um companheiro de ser atacado por um leão. Enfrentando o animal de frente com bravura, o feito ecoou por toda a região, e sua fama começou a ultrapassar os limites da aldeia. Kael ainda não compreendia, mas estava sendo preparado para algo muito maior do que imaginava. As noites na aldeia eram embaladas por tambores e cantos que honravam os ancestrais. Nessas ocasiões, Kael se destacava. Seus olhos, iluminados pelo reflexo da fogueira, pareciam conter a chama da vida. Os anciãos o observavam em silêncio, como se cada gesto fosse a confirmação de antigas profecias. Um deles, chamado Mandi, revelou à mãe de Kael que a criança havia nascido para ser mais do que apenas um homem comum. Ele seria a ponte entre mundos, aquele que guiaria seu povo em tempos de dor e esperança. A mãe, emocionada, passou a dedicar todos os dias a ensinar ao filho valores como respeito, coragem e compaixão. Kael, mesmo jovem, percebia que seu destino estava sendo traçado não apenas pela sua vontade, mas pelo olhar de todos que o cercavam. Ele não era apenas um menino de olhos azuis. Era o símbolo de algo maior que ainda estava por vir. Foi então que os primeiros presságios de mudança chegaram. Estrangeiros começaram a aparecer nas terras próximas, trazendo mercadorias estranhas e olhares cobiçosos.
Kael observava de longe, sentindo que algo não estava certo. Os anciãos alertavam que aquele contato podia trazer desgraça, mas muitos jovens se fascinavam com os objetos de metal e tecidos coloridos. Kael, com sua visão crítica, percebia que por trás das trocas havia intenções ocultas. Seus olhos azuis refletiam a inquietação que tomava conta dele. Uma noite, sonhou com águas escuras, correntes pesadas e gritos sufocados. Ao acordar, sentiu que algo terrível se aproximava. Compartilhou o sonho com sua mãe, que apenas segurou suas mãos e disse que os deuses estavam lhe mostrando o futuro. Kael, ainda jovem, não sabia que em breve teria de provar toda a coragem e liderança que sua aldeia tanto esperava dele. O tempo da inocência estava prestes a acabar, e o menino de olhos azuis seria lançado em um destino cruel, mas também grandioso. O tempo passou e a presença dos estrangeiros tornou-se mais constante. Eles vinham em grandes embarcações, descendo pelos rios ou surgindo no horizonte da costa. Suas peles eram claras, suas roupas estranhas e suas intenções, cada vez mais evidentes. Trocavam miçangas e metais baratos por riquezas da terra. Mas logo passaram a mirar algo mais valioso: pessoas. Kael, já com idade para compreender a gravidade da situação, percebia o medo crescente nos olhos dos anciãos. Muitos povos vizinhos haviam sido atacados, famílias inteiras levadas à força, aldeias queimadas para que nada restasse. Seu coração ardia de indignação, mas ao mesmo tempo sabia que precisava agir com cautela. Sua diferença já o colocava em evidência, e isso poderia ser tanto sua força quanto sua condenação. Numa reunião noturna diante da fogueira, ele falou pela primeira vez como líder, pedindo que todos se preparassem para resistir. Os mais velhos ouviram em silêncio, impressionados com a clareza de suas palavras. Era como se sua juventude não tivesse peso diante da sabedoria que trazia no olhar. Estava claro que Kael estava pronto para assumir um papel maior. A primeira invasão aconteceu em uma madrugada silenciosa. Homens armados cercaram a aldeia, queimaram palhoças e espalharam o pavor. Crianças choravam, mulheres eram arrastadas. Guerreiros tombavam sob lâminas afiadas. Kael, mesmo jovem, não hesitou. Pegou sua lança e liderou um grupo para abrir caminho de fuga. Seus olhos azuis, refletindo as chamas do fogo, tornaram-se símbolo de esperança em meio ao caos. Muitos o seguiram sem questionar, confiando que aquela diferença era, de fato, um sinal dos deuses. No entanto, a brutalidade dos invasores foi avassaladora. Parte da aldeia foi destruída, e dezenas de pessoas foram levadas acorrentadas, entre elas, amigos de infância de Kael, guerreiros que tinham caçado ao seu lado e crianças que ele costumava proteger. A dor de ver sua gente levada marcou sua alma para sempre. Quando o sol nasceu, o que restava era silêncio, fumaça e choro. Kael, exausto, sentiu a responsabilidade pesar como nunca antes. Ele sabia que não poderia apenas lamentar. Precisava transformar aquela tragédia em força. Nos dias seguintes, Kael percorreu aldeias vizinhas levando a notícia do ataque. Seu nome começou a se espalhar como o do jovem de olhos azuis que resistira aos invasores e salvara parte de seu povo. Muitos o receberam como mensageiro dos espíritos, acreditando que sua diferença o tornava escolhido para unir as tribos contra o inimigo comum. Ainda que sentisse o peso da dor, Kael percebeu que aquela era a oportunidade de fazer o que sempre lhe fora destinado: liderar. Com palavras firmes, pediu união, disse que não havia tempo para divisões e que se não se juntassem, todos seriam escravizados. Sua voz ecoava como trovão, e os olhos azuis brilhavam na luz do sol, como se refletissem a própria vontade dos ancestrais. Aos poucos, guerreiros de diferentes povos se juntaram a ele, formando uma aliança nunca antes vista. Era o começo de uma resistência organizada. E no coração de Kael, crescia não só a dor, mas também a chama da liderança. As alianças trouxeram esperança, mas também grandes desafios. Povos diferentes carregavam rivalidades antigas, mágoas de guerras passadas e desconfiança mútua. Kael sabia que para ser líder precisaria mais do que coragem em batalha. Precisaria de sabedoria para unir corações divididos. Com paciência, ouviu cada líder, respeitou tradições, aprendeu dialetos distintos e mostrou com gestos simples que todos compartilhavam a mesma dor diante do inimigo. Com o tempo, sua postura serena conquistou até os mais desconfiados. Muitos diziam que era impossível resistir aos
estrangeiros com suas armas de fogo, mas Kael insistia que o conhecimento da terra, das florestas e dos rios era uma força que nenhum invasor poderia igualar. Durante meses prepararam armadilhas, esconderijos e estratégias de ataque. As histórias sobre o jovem de olhos azuis se espalharam ainda mais, viajando pelas savanas e alcançando até regiões distantes. Para alguns ele já não era apenas Kael, era o filho dos deuses, o escolhido para proteger os africanos. A primeira grande vitória da resistência aconteceu quando os invasores tentaram atacar outra aldeia durante a noite. Kael e seus guerreiros já os aguardavam em silêncio, escondidos entre as árvores. Quando o inimigo avançou acreditando que teriam a vitória fácil, foi surpreendido por lanças vindas de todas as direções e armadilhas que prendiam seus pés. O caos tomou conta dos estrangeiros que pela primeira vez sentiram medo. Kael avançou na frente, sua figura iluminada pela lua, seus olhos azuis faiscando como fogo. Para os seus guerreiros, aquela visão parecia sobrenatural, como se os próprios deuses estivessem lutando ao lado deles. A vitória foi celebrada com tambores e danças, mas Kael não se deixou embriagar pela euforia. Sabia que aquela batalha era apenas uma entre muitas e que os invasores voltariam mais fortes. Ainda assim, naquele momento, ele compreendeu que estava pronto, não era mais apenas um menino admirado por sua diferença, mas sim o líder de uma luta que marcaria gerações. Após a vitória inesperada, a notícia se espalhou rapidamente. Aldeias distantes ouviram falar do jovem de olhos azuis que derrotara homens armados com truques da floresta. Muitos começaram a enviar guerreiros para se juntar à resistência. Outros ofereciam alimentos e abrigo. Kael, ainda tão jovem, via-se à frente de um movimento que crescia dia após dia. Apesar disso, ele nunca se colocava acima dos outros, sempre dividia responsabilidades e escutava conselhos dos anciãos. Essa humildade fazia com que fosse ainda mais respeitado. Sua mãe, que o acompanhava discretamente, lembrava-lhe constantemente que a liderança verdadeira nascia não do medo, mas da compaixão. Kael carregava essa lição como um escudo invisível, mas dentro de si sentia o peso de cada vida perdida. À noite, em silêncio, recordava os amigos levados acorrentados e jurava a si mesmo que um dia os libertaria. Era essa dor que alimentava sua determinação, e a cada passo que dava, os olhos azuis pareciam refletir não só beleza, mas também uma chama de justiça. Com o fortalecimento da resistência, Kael percebeu que precisava criar símbolos que unissem todos os povos sob a mesma bandeira. Reuniu os líderes e propôs que não lutassem apenas para proteger suas aldeias individuais, mas para garantir a liberdade de todos. Foi nesse momento que nasceu o Círculo da Lua, uma aliança de tribos que juraram lutar juntas até o fim. O nome fazia referência à lua que iluminava suas batalhas noturnas e testemunhava seus juramentos. Kael tornou-se o rosto dessa união. Quando falava, seu tom era firme, mas ao mesmo tempo acolhedor, como quem carregava a dor de cada um. Guerreiros tatuaram símbolos em seus corpos. Mulheres entoavam cantos em sua homenagem, e crianças repetiam suas histórias ao redor da fogueira. Sua imagem, com a lança em punho e os olhos azuis brilhando, começava a se tornar uma lenda viva. Porém, Kael sabia que a cada vitória mais ódio atraía dos estrangeiros, e que logo eles voltariam com força redobrada. O presságio de Kael se confirmou meses depois. Uma expedição muito maior chegou à região, trazendo mais armas de fogo, cavalos e soldados preparados para destruir qualquer resistência. A floresta ecoava com os passos pesados daqueles que vinham para caçar homens e mulheres como se fossem mercadorias. Kael, diante dessa ameaça, reuniu os guerreiros do Círculo da Lua. Falou sobre coragem, lembrando que lutar pela liberdade era um dever sagrado e que os ancestrais caminhavam com eles. Muitos estavam com medo, mas bastava olhar nos olhos de Kael para recuperar a confiança. Na batalha que se seguiu, o confronto foi brutal. As armas de fogo causaram estragos, mas a resistência, guiada pela inteligência de Kael, usou emboscadas e o conhecimento da terra para virar o jogo. Foi uma luta sangrenta que deixou marcas profundas em todos. Ao final, os estrangeiros recuaram, mas o preço pago foi alto. Muitos guerreiros tombaram, e Kael, mesmo vitorioso, sentiu a dor de cada perda como se fosse sua. Depois dessa batalha, Kael passou a carregar cicatrizes, não apenas no corpo, mas na alma. Ainda assim, sua fama cresceu. Povos que nunca haviam se aliado antes agora viam nele a chance de resistir.
ele se transformara em símbolo de esperança para milhares de pessoas. Mas junto com a esperança vinham, também dúvidas e desconfianças. Alguns líderes mais antigos temiam que Kael se tornasse poderoso demais, que sua figura suplantasse tradições. Outros, movidos pela inveja, cochichavam que seus olhos azuis eram sinal de feitiçaria. Kael enfrentava tudo com serenidade, sem perder o foco em sua missão. Passava noites em vigília, refletindo sobre os próximos passos. Sua mãe, sempre ao lado, lembrava-lhe que o poder só tinha sentido se usado para servir, nunca para dominar. Essas palavras o sustentavam nos momentos de dúvida, e, apesar das divisões, Kael mantinha o respeito da maioria. Seus olhos tão raros continuavam a ser vistos como farol em meio às trevas. Com o tempo, Kael deixou de ser apenas um guerreiro para se tornar também um estrategista. Percebeu que a resistência não poderia apenas lutar em batalhas isoladas, mas precisava construir algo duradouro. Organizou o Círculo da Lua como um verdadeiro conselho, com regras, sinais secretos e redes de comunicação entre aldeias. Criou pontos de encontro nas florestas, locais de refúgio para mulheres e crianças, e até rotas de fuga para escapar dos ataques. Sua visão de liderança ultrapassava o campo de batalha. Kael sonhava em construir um futuro onde os povos africanos pudessem viver livres, unidos pela mesma força. Seus discursos inflamavam corações, e cada vitória, por menor que fosse, era celebrada como prova de que a liberdade era possível. No entanto, quanto mais se fortaleciam, mais atraíam a fúria dos invasores. O menino de olhos azuis agora era visto como um inimigo a ser caçado a qualquer custo. E os ventos anunciavam que os tempos mais sombrios ainda estavam por vir. A cada lua cheia, o círculo se reunia para decidir seus próximos passos. Nessas assembleias, Kael se destacava não só como guerreiro, mas como guia espiritual. Seus olhos azuis, refletindo a luz da fogueira, pareciam carregar a voz dos ancestrais. Muitos acreditavam que, ao encarar Kael, podiam sentir a presença dos que já tinham partido. Essa aura fazia dele alguém quase intocável. Contudo, Kael não se deixava iludir pelo mito que crescia em torno de sua imagem. Sabia que sua força vinha do povo e não de um dom pessoal. Nas noites em silêncio, ele chorava pelas vidas perdidas, pelas crianças arrancadas de suas mães e levadas acorrentadas. Jurava que, enquanto respirasse, nunca deixaria de lutar contra o destino imposto pelos estrangeiros. Essa firmeza o tornava ainda mais respeitado. Cada gesto seu era observado, cada palavra repetida entre as aldeias, e assim, Kael começava a se tornar não apenas líder de guerreiros, mas símbolo de resistência para todo um continente. Mas os invasores não desistiam. Voltaram em maior número com novas armas, pólvora e cavalos adestrados para o combate. A estratégia deles era simples e brutal: destruir aldeias inteiras, capturar quem sobrevivesse e espalhar o medo para que ninguém ousasse resistir. Kael, atento, previu o movimento e organizou um contra-ataque ousado. Dividiu seus guerreiros em pequenos grupos, aproveitando o conhecimento da selva para emboscar os inimigos em pontos estratégicos. As batalhas eram rápidas e ferozes, sempre na escuridão da noite ou nas curvas dos rios. Essa forma de lutar confundia os invasores, que não estavam preparados para enfrentar um inimigo invisível. Apesar disso, as perdas do círculo eram pesadas. Cada guerreiro tombado era lamentado como irmão. Kael, ao recolher os corpos, fazia questão de enterrar cada um com respeito, entoando cânticos que pediam aos ancestrais que acolhessem seus espíritos. Para ele, a luta não era apenas física, era também espiritual. Essa ligação com o sagrado mantinha viva a coragem de seu povo. Certo dia, Kael foi surpreendido com uma emboscada. Espiões haviam revelado seu esconderijo, e os estrangeiros o cercaram com dezenas de homens armados. A batalha foi cruel. Kael lutou com toda a sua força, mas acabou ferido por uma lâmina que lhe deixou uma cicatriz profunda no ombro. Ainda assim, conseguiu escapar com a ajuda de seus guerreiros mais leais. A notícia de que ele havia sido quase capturado correu pelas aldeias, causando pânico. Muitos temiam que, se Kael fosse preso, toda a resistência ruiria. Mas quando ele reapareceu, mesmo machucado, reunindo forças para discursar diante de todos, sua imagem se tornou ainda mais poderosa. Disse que seu corpo podia sangrar, mas seu espírito jamais seria aprisionado. Aquela cicatriz passou a ser vista como marca sagrada, sinal de que os deuses o haviam protegido. Kael compreendeu então que sua vida não pertencia mais apenas a ele.
era símbolo de uma luta que ultrapassava seu próprio destino. O avanço da resistência começou a incomodar não apenas os estrangeiros, mas também chefes locais que colaboravam com eles. Esses chefes, em troca de armas e mercadorias, entregavam prisioneiros de aldeias vizinhas, tornando-se cúmplices do tráfico humano para Kael. Essa traição era ainda mais dolorosa do que enfrentar os invasores. De pele clara, combater os próprios irmãos era como ferir a alma. Em um dos momentos mais difíceis, precisou decidir entre atacar uma aldeia que se aliara aos estrangeiros ou deixar que continuassem a entregar inocentes. A escolha foi dura, mas Kael sabia que a resistência só teria futuro se a traição fosse cortada pela raiz. Liderou um ataque rápido, derrotou os traidores e libertou dezenas de prisioneiros que seriam vendidos como escravos. A vitória, no entanto, deixou cicatrizes profundas, pois muitos parentes e amigos estavam do outro lado. Essa guerra não era apenas contra os estrangeiros, mas contra a divisão que corroía o coração da África. Com o passar dos anos, Kael deixou de ser apenas uma promessa, tornou-se uma lenda viva. Em canções, era chamado de Homem de Olhos do Céu, aquele que via além do tempo e guiava seu povo pela escuridão. Crianças cresciam ouvindo histórias de suas vitórias, e até povos distantes o reconheciam como símbolo de resistência. Mas Kael não buscava a glória, sabia que cada vitória custava sangue e lágrimas. Ainda assim, encontrava forças na esperança que despertava nos outros. Sonhava com o dia em que seu povo não precisaria mais se esconder, em que as aldeias viveriam em paz, livres de correntes. Seu maior desejo era libertar os que já haviam sido levados, resgatar famílias despedaçadas. Muitas noites, sentado à beira do rio, seus olhos azuis fitavam o horizonte, como se buscassem respostas. O menino que nascera diferente agora era líder de milhares, e sua história estava apenas começando. O tempo trouxe novas marcas ao corpo de Kael, cicatrizes percorriam seus braços e costas. Lembranças de batalhas travadas em nome da liberdade. Seu rosto, antes juvenil, agora carregava a firmeza de um líder maduro, e seus olhos azuis pareciam ainda mais intensos. Mossoro Cesacias parecia-se cumprir acero. Que precisa será para por aí pareceliza aquele cucara seguir quiseres, sares surusu, como se refletissem a dor e a esperança de toda a sua gente. Kael aprendeu a viver com o peso das perdas. A cada guerreiro tombado, fazia questão de honrar sua memória, repetindo seus nomes diante da fogueira para que jamais fossem esquecidos. Para ele, a luta não era apenas contra correntes e armas de fogo, era contra o esquecimento. O maior medo de Kael era que um dia sua gente fosse apagada, reduzida a sombras sem história. Por isso, incentivava as aldeias a preservarem cânticos, rituais e histórias, mesmo em meio ao caos. Compreendia que a liberdade não se resumia a quebrar grilhões, mas a manter viva a alma de um povo. Essa visão ampliava ainda mais o respeito que recebia. O Círculo da Lua crescia em número e influência. Povos que antes não se conheciam agora lutavam lado a lado. Para garantir essa união, Kael organizava cerimônias em que todos partilhavam alimentos, cantos e danças, celebrando suas diferenças como parte de uma mesma força. Essas reuniões eram mais do que encontros de guerra. Eram momentos de afirmação cultural, um grito coletivo contra o apagamento. Mas Kael sabia que a ameaça dos estrangeiros só aumentava. As embarcações chegavam cada vez mais numerosas às costas, trazendo armas mais poderosas e estratégias de dominação. A resistência precisava evoluir. Então, Kael começou a treinar jovens guerreiros não apenas para lutar, mas para pensar como líderes. Ensinava-lhes que coragem sem sabedoria era como uma lança sem ponta. Dizia que o futuro dependeria não de um único homem, mas de muitos capazes de carregar a chama. Essa visão coletiva o diferenciava de outros chefes. Ele não buscava um trono, mas um legado. Mesmo com toda a organização, o inimigo era implacável. Certa vez, um ataque devastador destruiu uma das aldeias, que faziam parte do círculo. Quando Kael chegou ao local, encontrou apenas cinzas e corpos espalhados.
O cheiro da morte pairava no ar, e os gritos de desespero ecoavam entre os sobreviventes. A cena marcou profundamente seu coração. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso da impotência. Ajoelhou-se diante das ruínas e em silêncio jurou que aquela destruição não seria em vão. Em seguida, ergueu-se diante dos guerreiros e falou com uma força que parecia não vir apenas dele, mas dos ancestrais. Disse que cada vida ceifada se transformaria em fogo na luta por liberdade. Essa promessa inflamou ainda mais seus seguidores, que viam em Kael não só um líder, mas um mártir disposto a carregar toda a dor em nome deles. Os olhos azuis, úmidos de lágrimas, brilharam naquela noite como nunca antes. Com o passar do tempo, Kael percebeu que a luta não seria vencida apenas nas florestas. Precisava também de alianças além de suas terras. Mensageiros foram enviados para regiões distantes, levando relatos das batalhas e do sofrimento causado pelo tráfico de pessoas. Em alguns lugares receberam apoio de chefes locais, que também sofriam com os ataques. Em outros, encontraram portas fechadas, pois havia quem lucrasse com a tragédia. Ainda assim, Kael não desistia. Acreditava que plantar sementes de resistência em outros corações era tão importante quanto vencer batalhas. Nesse período, surgiram também rumores entre os estrangeiros sobre o líder de olhos azuis. Alguns o descreviam como espírito vingativo, outros como guerreiro invencível. Para Kael, esses boatos eram vantagem. Se o inimigo temia a resistência, ganhava tempo e moral. Ele mesmo nunca se via como lenda, mas entendia que seu povo precisava acreditar que algo extraordinário os protegia. E de certa forma acreditava que seus olhos eram mesmo um presente dos ancestrais. Apesar das vitórias e alianças, Kael sabia que a guerra estava longe de terminar. Cada conquista parecia abrir caminho para um novo desafio. O inimigo trazia navios maiores, correntes mais pesadas, armas mais letais. A resistência, por sua vez, fortalecia-se com coragem, união e conhecimento da terra. Mas o desgaste era imenso. Havia noites em que Kael mal conseguia fechar os olhos, ouvindo em sua mente os gritos dos que haviam sido levados. Nessas horas buscava forças no rio, mergulhando a cabeça na água fria, como quem pedia purificação. Era ali que refletia sobre seu caminho. O menino que nascera diferente, admirado e até desconfiado por seus olhos azuis, agora era guia de milhares de pessoas. E embora carregasse dor e solidão, sabia que não podia parar. Sua vida já não era só sua, mas do povo que acreditava nele. O destino ainda lhe reservaria provas mais duras, e Kael estava pronto para enfrentá-las. Os anos de lutas e conquistas haviam marcado profundamente o corpo e a alma daquele homem de olhos azuis. Ele já não era o jovem que chamava a atenção apenas pela beleza incomum, mas sim um líder maduro, reconhecido pela sabedoria e pela coragem. Em cada reunião de conselhos, sua palavra era aguardada com respeito. E até os mais velhos paravam para ouvir suas reflexões. Muitos o chamavam de aquele que enxerga além. Não apenas por causa da cor incomum de seus olhos, mas pela maneira como conseguia prever os riscos, unir os povos e transformar conflitos em alianças duradouras. Seu nome corria como o de um guerreiro justo, mas também como o de um guia espiritual. Ele costumava dizer que a força de um povo não estava apenas nas armas, mas na memória de sua história e no orgulho de suas raízes. Essa visão fazia com que crianças e jovens crescessem acreditando que a liberdade era um direito que jamais poderia ser retirado. Suas palavras eram como sementes lançadas ao vento, e cada geração que o ouvia floresce com esperança renovada. Mas apesar da aura de grandeza que o cercava, ele continuava humano, carregando consigo o peso de decisões difíceis. Em certas noites, isolava-se no alto de uma colina para contemplar o horizonte e refletir sobre os caminhos escolhidos. O silêncio da noite o fazia lembrar da infância, das mãos de sua mãe que o embalavam, dos primeiros olhares curiosos que todos lançaram sobre ele. Ali, sozinho sob as estrelas, permitia-se chorar, pois sabia que a liderança exigia sacrifícios. Havia perdido companheiros de luta, visto irmãos tombarem pela liberdade e, mesmo com vitórias, o coração carregava cicatrizes invisíveis. Ainda assim, sua fé em algo maior nunca se abalava. Acreditava que sua estranha beleza não era obra do acaso, mas um sinal dado pelos ancestrais para que ele cumprisse a missão de unir povos e enfrentar a opressão. Esses momentos de introspecção reforçavam sua determinação. E no dia seguinte voltava ao convívio dos seus com o olhar firme e a postura ereta, renovado para seguir adiante.
O tempo trouxe também novos desafios. A chegada de exploradores estrangeiros em terras próximas despertava desconfiança e medo. Rumores corriam de que homens vindos de longe cobiçavam não apenas riquezas, mas também pessoas, transformando vidas em mercadorias. O líder de Olhos Azuis percebeu o perigo antes que muitos acreditassem nele. Reuniu anciãos, guerreiros e curandeiros para discutir como proteger a região de possíveis invasões. Decidiram fortalecer alianças entre aldeias que antes viviam em conflito, pois entendiam que a desunião seria a maior arma do inimigo. Ele percorreu distâncias imensas, falando com chefes rivais, convencendo-os de que, diante de uma ameaça tão cruel, o orgulho de cada povo deveria dar lugar à união. Seu carisma e sua força de convicção faziam com que até os mais resistentes cedessem. Onde antes havia divisões, começavam a surgir pactos de defesa e solidariedade. O nome daquele homem de olhos azuis tornava-se sinônimo de proteção e resistência. Enquanto preparava seu povo para o futuro incerto, não deixava de cuidar do presente. Incentivava a preservação das tradições, dos cantos, das danças e das histórias que passavam de geração em geração. Para ele, a verdadeira liberdade não estava apenas em afastar o invasor, mas em manter viva a identidade. Promovia cerimônias onde crianças aprendiam com os mais velhos, e onde jovens eram instruídos a valorizar o conhecimento ancestral tanto quanto o treinamento de guerra. Seus olhos brilhavam intensamente quando via as novas gerações aprendendo a erguer tambores, a entoar cânticos e a dançar em rodas sob a lua. Para ele, cada gesto cultural era uma arma invisível contra a tentativa de apagamento. Assim, ao mesmo tempo em que preparava lanças e arcos, preparava também corações e mentes para nunca aceitarem o cativeiro. Sua liderança se tornava, assim, uma fusão de força, memória e fé. Chegava então o tempo em que seu nome já não era apenas lembrado entre os seus, mas ecoava em regiões distantes. Viajantes e aldeias remotas vinham até ele em busca de conselhos, como se fosse um guardião escolhido pelos próprios deuses. Muitos acreditavam que seus olhos azuis eram a prova de que havia sido tocado pelo céu para guiar os homens. Ele, porém, não se via como um semideus, mas como um homem comum que carregava a responsabilidade de um povo. Esse equilíbrio entre humildade e grandeza o tornava ainda mais admirado. Naquele tempo, histórias de sua vida começavam a ser narradas em fogueiras, transformando-as em equiviras ou em lenda ainda vivo. Crianças já cresciam ouvindo que havia entre os homens alguém que caminhava com olhos do mar e coração de fogo. E assim ele se consolidava como um dos maiores líderes que aquela terra já havia conhecido, um símbolo de resistência, esperança e unidade. Com o passar dos anos, a figura daquele líder tornou-se ainda mais imponente. Seus cabelos já traziam fios brancos, mas a intensidade dos olhos azuis permanecia intacta, como se fossem chamas que nunca se apagariam. As novas gerações o viam como um sábio e até guerreiros mais jovens, cheios de energia e vigor, se curvavam diante de sua presença, reconhecendo nele a autoridade que o tempo e a vida haviam moldado. Ele não precisava mais erguer uma lança para provar sua força, pois sua palavra tinha mais poder do que qualquer arma. Muitos acreditavam que bastava um olhar seu para que corações endurecidos se transformassem em aliados. A cada ano, aldeias distantes enviavam mensageiros para relatar vitórias, pedir orientação ou até mesmo buscar inspiração. O território, antes dividido, agora formava um grande cinturão de resistência. E todos sabiam que a unidade só era possível porque aquele homem raro havia aparecido em seu tempo. Mesmo com tanto reconhecimento, ele nunca se afastou do povo, caminhava pelas aldeias como um igual. Partilhava refeições simples, ajudava nas colheitas e fazia questão de estar presente em celebrações comunitárias. Navoar as expôs preces para ao pôr o botrapo. Mumima si bossure sudato mare sulle seresari se stare son suda daresere sussurro da maresari. Quando crianças o rodeavam, fascinadas pela cor incomum de seus olhos, ele sorria e dizia que cada uma delas também carregava uma marca especial dada pelos ancestrais. Não queria que sua diferença fosse vista como superioridade,
Mas como símbolo de que todos tinham um destino traçado, essa humildade fortalecia ainda mais o vínculo entre ele e os demais. Para os anciãos, ele era um filho que honrava a tradição. Para os jovens, era o exemplo de liderança justa. Para as mães, era um protetor que zelava pela segurança de seus filhos. Assim, sua imagem não era apenas a de um guerreiro ou um governante, mas a de alguém que vivia para servir e proteger. No entanto, os sinais do tempo também traziam alertas, conflitos externos cresciam, e rumores invasores, cada vez mais organizados, percorriam os caminhos. O homem de olhos azuis compreendia que talvez não estivesse presente para ver todos os desdobramentos, mas sua maior preocupação era garantir que a chama da resistência nunca se apagasse. Por isso, passou a preparar sucessores, escolhendo jovens de diferentes aldeias para receber ensinamentos. Não buscava apenas força física, mas coragem, sabedoria e compaixão. Reunia-a sob a sombra de árvores antigas. E falava sobre união, fé e disciplina. Ensinava que uma liderança verdadeira não se mede pelo medo que causa, mas pelo respeito que inspira. Esses encontros formavam uma nova geração de líderes que dariam continuidade ao sonho coletivo. Assim, ele plantava em cada discípulo uma parte de si, como se seu legado fosse se multiplicar em muitos corações. Chegou um momento em que seu corpo começou a sentir o peso da jornada. Já não tinha a mesma agilidade, e longas caminhadas o deixavam cansado. Mesmo assim, nunca abandonou o dever de orientar e aconselhar. Em certa noite, durante uma grande cerimônia em que diversas aldeias estavam reunidas, ele foi erguido em honra, como símbolo da luta e da união conquistada. Cantos ecoaram, tambores ressoaram e danças foram feitas em sua homenagem. Os anciãos declararam que sua história seria eternizada, passada de geração em geração, para que ninguém esquecesse o homem de olhos azuis que mudara o destino de tantos. Ele, emocionado, olhou para o céu estrelado e agradeceu em silêncio. Sabia que sua missão estava perto do fim, mas também sabia que havia cumprido o que os ancestrais lhe confiaram. Não havia tristeza em sua alma, mas serenidade. Pouco tempo depois daquela cerimônia, ele partiu em paz, deixando um vazio imenso entre os seus. Porém, ao mesmo tempo, deixou também um legado que nunca se apagaria. As aldeias choraram sua partida, mas transformaram o luto em força. Passaram a celebrar todos os anos o dia de seu nascimento, como forma de manter viva sua memória. Sua história se espalhou como vento pelas montanhas e rios, alcançando até povos que nunca o conheceram pessoalmente. Para uns, ele era lembrado como um guerreiro, para outros, como um profeta, mas para todos, era símbolo de resistência, união e esperança. Seus olhos azuis tornaram-se lenda, descritos como reflexo das águas sagradas, e sua vida passou a ser contada em cantos, danças e histórias ao redor das fogueiras. Assim, aquele menino que nasceu diferente transformou a Pro-se em um dos maiores líderes que a terra africana já conheceu, eternizado não apenas pela beleza rara, mas pela grandeza de seu espírito.